Nesse vídeo de Sprunk, eu vou testar o mod da lore do jogo. E à primeira vista parece ser um mod normal, até porque todos os personagens estão super, mas super bem. Nenhuma alteração foi feita neles e o som deles tá desse jeito. É a mesma coisa do jogo original, só que quando a gente abre a galeria, nós podemos ver que agora nós temos combinações de Sprunks pra fazer e também animações secretas. A gente consegue ativar essas animações se a gente utilizar o Black, daí tudo vai ficar obscuro. Então eu vou abrir novamente a galeria e vou colocar a primeira combinação da lore do jogo, que no caso seria o Warren e também o Simon. Então eu vou colocar os dois nessa parte. E como vocês podem ver, aqui apareceu uma mensagem em espanhol, dizendo que música escuta o Warren. E se a gente for na galeria, dá pra ver que a melhor resposta pra essa pergunta é essa palavra chamada ninguna em espanhol, que significa nenhuma. Se a gente escrever ela, dá pra ver que iniciou a animação deles. Olha só, o Simon tá aparecendo logo ali e o Warren tirou o headset dele. Parece que tudo ficou bem, até porque essa animação que a gente fez foi uma animação boa. Mas o que aconteceria se a gente colocasse o Warren e o Simon e ao invés de nenhuma, a gente colocasse a palavra negativa? Olha só, pessoal, iniciou outra animação e o Simon tá indo lá atrás, mas o Warren tá ouvindo uma música que abriu o peito dele. Então foi assim que ele ficou na forma obscura. E como vocês sabem, o Warren é desse jeito na versão normal. Como vocês podem ver, ele é bem normal, não tem nada no peito dele. Porém, tudo isso muda quando ele vai pra versão assustadora. Quando o Black entra em jogo, ele fica desse jeito, pessoal. O peito dele abre, fica aparecendo uns negócios meio esquisitos lá dentro. Então tá explicado de onde veio a origem dele. Basicamente foi uma música que ele ouviu e acabou ficando desse jeito. A gente também consegue ver na galeria outra combinação, que no caso seria o do Cluck com a Wenda. Então a gente coloca esses dois pra gente ver o que eles vão perguntar. Bem aqui embaixo no chat apareceu o que a Wenda quer. E se a gente abrir a galeria, nós podemos falar que ela não quer nada ou se quer falar. Eu vou colocar primeiro que ela não quer nada. E olha só, pessoal, ela chegou e... O que é isso? Nossa, ela quem fez isso com o Cluck. Eu não vi direito aquela animação, deixa eu colocar de novo. Olha, pessoal, ela chegou de fininho e utilizou a garra dela pra acabar com o Cluck. E ela enfiou o prato do Cluck na cabeça dele. A gente já fez a animação mal dela, mas como seria a boa? É por isso que ao invés de colocar nada aqui, eu vou colocar falar. E olha só, pessoal, tá chegando a gata Wenda e... Pera, ela tá falando com o Cluck e ela não fez nada. Ela só tá dançando com ele. Parece que foi uma animação boa. Ela não eliminou ninguém nela. Na versão normal, o Cluck era desse jeito, pessoal. Como vocês podem ver, ele não tinha a parte do prato encostado na cabeça, literalmente abrindo tudo. Ele era desse jeito, normalzinho, até bonito. Mas na versão assustadora, ele é desse jeito. E foi tudo graças a Wenda. Foi ela quem fez ele ficar assim, mano. Todo, mas todo esquisito. Vamos abrir novamente a galeria. E dessa vez, nós temos a combinação da Vinéria com o Black. Então, bora colocar ela aqui e bora colocar o Black também. E apareceu a segunda pergunta. Vinéria se encontra com... E bom, se a gente abrir a galeria, nós podemos ver que nós conseguimos colocar a animação mal escrita Black ou a boa chamada Pink. Eu vou colocar primeiro a boa pra gente ver o que acontece. E olha só, pessoal, a Vinéria tá calva. Ela viu o cabelo dela no chão e colocou. Daí ela se encontra com a Pink e as duas ficam felizes. Ah, mano, que fofo. Mas o que aconteceria se eu colocasse a Vinéria primeiro e depois o Black e daí eu falasse que ela se encontrava com Black? Olha só, ela tá calva, pegou o cabelo dela no chão e acabou colocando, mas aí veio o Black e nossa senhora, ele simplesmente transformou a Vinéria nisso. Ah, então foi assim que ela se tornou esse bicho estranho. Coitada dela. O Black quem fez isso acontecer. Na versão normal, a Vinéria era desse jeito. Ela era toda bonitinha, toda tranquila e a gente percebeu que na verdade o cabelo dela é uma peruca e que infelizmente graças ao Black, ela se tornou essa coisa estranha. Os olhos todo pra fora e o cabelo muito obscuro. E várias manchas no rosto dela. Black causou tudo isso nela. Por que, cara? Vamos testar agora a próxima combinação do Brud com o Simon. Então eu vou colocar o Brud primeiro e depois o Simon ao lado dele. E aí aparece a seguinte pergunta. O Simon vê o Brud como? E aqui dá pra ver que a gente consegue colocar uma animação boa se a gente falar que ele o vê como amigo. Então eu vou colocar que ele vê ele como amigo. E aí vai iniciar essa animação, onde o Simon chega. E olha só, mano, parece que ele se transformou na versão normal e ele agora são amigos.
Deus. Ah, cara, que fofo. Só que a gente também consegue fazer uma versão alternativa, onde a gente pode falar que o Simon vê o Brud como um chocolate. E aí vai aparecer essa animação absurda, onde o Simon vai vir de fininho, e aí vai abrir a bocona pra morder o Brud. Foi assim que o Brud se tornou nessa forma obscura. Ele foi mordido pelo Simon. Isso tá confirmado pela animação, já que ele tem essa bocona enorme e ele utilizou ela pra morder o Brud. Ah, coitado dele, cara. E o Brud na versão normal era bem bonitinho. Olha só a carinha dele, mano. Ele era super de boa, mas foi só o Simon chegar que ele ficou desse jeito. Ele foi mordido. O coitado disso daqui se transformou nisso, mano. Por que que aconteceu isso com meu filho? Pra próxima combinação, nós temos aqui o Garnold com o Black. E a gente consegue colocar o Garnold primeiro no meio, juntamente com o Black, e vai aparecer a seguinte mensagem: como é o visor do Garnold? Se a gente vir aqui nas perguntas, nós conseguimos ver que a gente consegue colocar roto, ou seja, quebrado, ou descargado, que significa descarregado. Eu vou colocar primeiro a animação mais de boa, que é a animação boa, descarregado. E olha só, pessoal, tá começando a animação e ele foi carregar o VR dele, mas acabou dando erro. E aí chegou o Fanbot, que ajudou ele a carregar o VR. Ah, mano, que da hora. Mas como será que o Garnold se tornou isso? Vamos colocar o Black pra descobrir e bora colocar que o visor quebrou. E olha só, pessoal, ele tá de boa, ele foi carregar o VR, mas deu erro. E aí, pessoal, chegou o Black logo lá no fundo. Nossa, mano, o Black invadiu o VR dele e ele quebrou. Foi assim que o Garnold se transformou nesse cara. O Black de novo agiu como o vilão da história. O Garnold, pessoal, era bem de boa na versão normal. Sério, ele era muito, mas muito tranquilo. Mas aí foi chegar o Black e atrapalhou ele completamente. E aí ele se tornou esse Sprunk que a gente conhece. Coitado, tá com o olho até pra fora, indo de um lado pro outro. Na moral, Black, pra que fazer isso com o coitado, cara? A próxima combinação que a gente pode fazer é do Gray e também da Wenda. A gente consegue colocar os dois juntos e aí a Wenda vai perguntar o seguinte: olá, Gray, como você vai? A gente consegue ver aqui nas opções que a gente consegue falar mal pra uma opção ruim e bom pra uma opção boa. Eu vou colocar primeiro que ele tá bem. E aí vai iniciar essa animação, onde a Wenda vem. E aí, olha só, mano, ela faz carinho nele e simplesmente dá um abraço. Ah, que fofinho, cara. O Strek, na versão normal, o Gray era desse jeito. Ele era bem suave, era até bonitinho nessa fase. Só que foi entrar na fase obscura que ele ficou assim, todo traumatizado. Tudo graças a Wenda. O que é estranho, porque a Wenda é basicamente a namorada dele. Então eu acho muito estranho ela vir dessa versão toda fofinha pra essa daqui de terror. Sério, isso daqui é muito esquisito. Por que ela fez isso com o Gray? Ele não merecia isso. Mas agora, vamos ver a opção mal. Vamos colocar o Gray e também a Wenda juntos e vamos colocar que ele vai mal. E olha só, pessoal, a Wenda tá chegando e aí ela simplesmente usa a garra no Gray e ele fica assustado. E olha o Black ali atrás, mano. Creio eu que tudo foi culpa do Black. Foi ele que deixou a Wenda desse jeito. A gente não tem mais animações pra fazer, já que acaba por aqui. Mas se esse mod atualizar, eu trago mais pra vocês. E se inscreve no canal pra mais Sprunk.